Oi, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco como educar os filhos de forma inteligente e sem disputas. Oi, meu nome é Dayana. Eu sou o Rafael. E nós somos do canal Nos Tornamos Três. Aqui a gente fala sobre criação dos filhos, sobre o relacionamento do casal, principalmente relacionamento do casal após a chegada dos filhos e um pouquinho mais de cada coisa. Bom, provavelmente essa é uma dúvida que aflige todos os casais, porque a gente pegou assim, cruel mesmo, que é como que a gente pode educar o nosso filho bem, educar de forma inteligente em pleno século XXI. Conversamos muito sobre isso, pesquisamos muita coisa também, visão pediátrica, visão de psicólogos, psiquiatras, compartilhamento de informação de pais e mães, etc. Nessa primeira parte, a gente vai abordar quais são os principais desafios que vocês vão enfrentar. E eu abordo inicialmente esse tema falando sobre os terceiros, ou os tais parentes. Esses vão ser realmente o primeiro grande degrau que o casal vai ter que vencer juntos. Importante falar isso, juntos. Porque se vocês não derem as mãos para subir esse degrau, vocês vão ralar o joelho, infelizmente. O que ele está querendo dizer com isso? Se você, marido, não pegar e quando um familiar começar a falar mal aí da sua esposa, ou querer se intrometer, ou até querer fazer alguma coisa que vocês não gostem, você não deu o suporte para tua esposa quando ela estiver demonstrando que não quer aquele tipo de atitude, vocês vão ter problema. Do outro lado, a verdade é a mesma. Exatamente. Então, a gente já comentou isso em vídeos anteriores, mas é uma coisa muito clássica, assim, o casal normalmente ele já sofre uma pressão dos terceiros, sogra, sogro, mãe, pai, amigos, enfim, os terceiros eles sempre querem influenciar um pouco a vida do casal. Só que quando vocês têm um filho, vocês vão perceber que isso aumenta muito, porque eles se sentem validados agora. Eu já tive 3 filhos, eu já tive 4 filhos, eu já tive um filho, então eu sei criar filho. Eu criei ele, então eu posso ensinar ele a criar o filho dele. Sim. Calma lá. Cada criança é uma criança, elas se comportam de maneiras totalmente diferentes em frente às mesmas situações. Então, é importante que o casal se una, porque eles vão moldando aquela pessoinha conforme for o entendimento de ambos, certo? Isso é importante dizer. E vão haver essas tais interferências dos terceiros. Por exemplo, algo que a gente pode citar que é doce. Doce é uma coisa que o terceiro ele quer enfiar na criança por toda a lei. E se você não dá, fica continuando com cara torta ainda. Exatamente. Porque veja bem, porque você comeu doce a vida inteira e não te fez mal. Bom. Sim, mas hoje eu sou viciada em doce. Se eu ficar uma semana, se ficar uma semana sem doce, já começa a me dar tremedeira. Exatamente. Ou então aqueles quilinhos a mais que aparece aquela barriguinha ali, aquele pneuzinho, entendeu? Pode ser justamente porque você não consegue controlar tão bem teu apetite, justamente por causa do terceiro. E ainda... uma outra coisa também é alimentação, né? Dar comida antes dos 6 meses, que hoje é totalmente não recomendado pelas principais organizações de saúde a nível mundial, porque estraga o paladar da criança, sem falar que o estômago ainda não está totalmente pronto para receber alimento, a criança ainda não tem todo esse sistema aqui da garganta, né? O esôfago preparado para isso. E se você fala, não, mas eu não quero dar agora, te olham com cara torta, fala, mas você comeu. Sim, mas vai saber se aquele problema que você tem no estômago não é realmente por causa disso. Sabe aquela comidinha um pouco mais apimentada, aquela cebola que quando cai em você não te faz bem? Pois pode ser que quando você era jovem, quando você era só um bebezinho, tacaram comida pesada em você e você ficou com esse problema. E é interessante porque a gente teve, né, uma experiência bem interessante nesse sentido. Fomos em um aniversário e sempre a Dayana ela foi muito cuidadosa com a alimentação do Miguel. Ela já pesquisou de cara, ela já pesquisou muita coisa, já trouxe muito material interessante para a gente analisar juntos e a gente tomou decisões sobre a alimentação do Miguel, de que ele ia seguir o BLW e que ele... Não exclusivamente, Não exclusivamente. Mas também...
como uma forma dele se estimular também mais a querer comer. Exatamente. E ainda nesse sentido, então a gente sempre ofereceu muitos vegetais pro Miguel. Até hoje ele adora frutas, ele adora vegetais. E no aniversário que nós fomos, encontramos uma outra mãe e que ela falou assim: Nossa, o teu filho come brócolis desse tamanho? A minha filha, que eu acho que tinha uns 2 anos na época. Ela tinha 1 ano e o Miguel ele tinha uns 8 meses. 8? Será que não é? Talvez uns 8 para 10 meses ele tinha, porque se não me engano ele já não estava andando. Tava andando um pouquinho. Eu acho que ele já tinha mais de 10 meses. Enfim, a grande questão foi que a menina, a filha dela, já tinha mais de 2 anos. Um ano. Tinha 1 ano. 1 ano. E ela, tem certeza? Absoluta. E ela nunca tinha comido um brócolis. Em compensação, a menina comia coxinha todo dia, era isso? A menina comia coxinha todo dia, mas o Miguel, em compensação, nunca tinha comido coxinha. Nunca tinha comido coxinha, mas comia brócolis e ainda come hoje. Tanto é que você tem brócolis no prato, a gente quer dar outra coisa, ele fica... Ele quer Agora o ele tal chama do de brócolis. árvore, né? Árvore. Que ele chama o brócolis de árvore. E ele quer o brócolis. Ele quer o brócolis por toda a lei. Você arruma uma briga com o pequenininho se você não der o bendito brócolis para ele. Mas isso nem é uma crítica à mãe. Entende? É que muitas vezes você quer fazer diferente com o teu filho e as pessoas vão olhar com outros olhos. Porque tal bebê come. O Miguel ele ficou no aleitamento exclusivo até 6 meses. Foi difícil, foi bem complicado. A gente queria por toda a lei que ele começasse a comer, mas a gente colocou... Esperou o tempo dele. Exatamente, essa meta, e a gente esperou. Da mesma forma como agora a gente está com a meta de que ele vai ser amamentado complementar até 2 anos de idade, e já tem uma pressão dos dois lados, das duas famílias, porque já tá grande no peito ainda, porque essa criança já está com quase 2 anos e pendurada no peito. Então, quando vocês decidem, quando vocês tomam uma decisão do casal, vocês têm que lutar por essa decisão e vocês têm que se opor a essa interferência dos terceiros. Então, esse é o nosso primeiro grande desafio, a interferência dos terceiros. O segundo grande desafio, que é realmente um desafio que tem bem a cara do século XXI, é a exposição às telas. Isso. E aí, nessa parte também, a gente tem que falar um pouco sobre a inteligência emocional, né, dos pais e mães em relação a isso. Por quê? Porque hoje... as maiores organizações de saúde do mundo, inclusive a OMS, a Sociedade Pediátrica Brasileira, elas não recomendam o uso de nenhum tipo de mídia, tablet, celular, televisão, seja lá o que for de mídias com telas, para crianças menores de 1 ano e meio. Menor que 1 ano de forma nenhuma, depois de 1 ano e meio se incentiva no máximo 1 hora por dia e assim vai aumentando o degrau até algumas horas por dia no menor tempo possível, né? Só que o que a gente tá falando aqui, né, do problema de a gente ter uma inteligência emocional para lidar com isso? Porque a gente sabe que tem muitas mães ou cuidadores que não tem como não usar essa mídia. Inclusive, isso foi um grande problema para mim no começo, porque eu não conseguia fazer certas coisas que eu precisava. Às vezes, por exemplo, o bebê começa a engatinhar, vai ficar engatinhando na casa ali enquanto está fazendo uma comida para cair alguma coisa nele? Não tem como. Então, hoje, a gente sabe que a gente tem que usar, sim, um pouco de mídia, muitas vezes, para que a criança se distraia. Até porque o Miguel sempre foi muito atentado, né? A gente tentou colocar portão ou sofá para dividir aqui a sala da cozinha. O portãozinho durou uma semana até ele aprender a abrir, e 2 semanas até ele aprender a arrancar da parede. Até ele aprender a arrancar da parede. Então, muitas vezes a criança, ela já é uma criança mais agitada, não tem como você não usar uma mídia. Então, o que a gente tá falando aqui? Que o que você tem que entender é que é o menor tempo possível que para você também poder fazer certas coisas. Ou até, um outro exemplo, você tá muito irritado, muito estressado, tá sozinho com a criança. Você tá quase a ponto de querer, sei lá, xingar a criança, ou até Deus me livre, pior, bater na criança. Então, o que você pode fazer? Põe ali um desenhozinho, uma coisa que seja realmente bom pro desenvolvimento da criança, certo? Nesse ponto eu acho interessante que realmente é algo que, por exemplo, a gente teve esse debate bem intensamente,
E eu fui um defensor, porque realmente a OMS, a organização de não sei o que, tal, pediatra fala que não é para pôr na tela. Só que eu falei para Dani da seguinte forma, eu falei, olha, só que eu saio para trabalhar, você fica sozinha com ele, você precisa fazer comida. Ele já tá começando, ele já engatinhava na época, ele já estava começando a se erguer nas coisas, e o bracinho, é impressionante como eles se esticam. E eu falei, o que você prefere? Colocar ele na cadeirinha e deixar ele assistir ali por uns 40 minutos para você poder fazer o almoço com segurança e depois você poder se alimentar e alimentar ele? Ou você não vai deixar na tela, vai deixar a criança se esgoelando ou deixar ele solto por aí para que ele vá até o fogão ali e no momento de descuido, porque, gente, com criança eles não dão aviso prévio de nada. E é assim, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, pronto, eles fazem. Exatamente. Eles não têm noção do perigo. E para Deus livre derrubar uma panela quente, uma panela com óleo, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Então, qual que é a razão deles falarem isso, né? Segundo aqui o site bb.com, é que a influência das telas faz com que a criança ela acabe não querendo desenvolver outras coisas, como por exemplo, o bebezinho pequeno, ele precisa desenvolver ainda toda a motricidade dele, toda a questão de andar, se mexer, aprender a segurar. Então, por causa disso que a OMS não indica, para que as crianças não fiquem sedentárias, isso em qualquer idade, mas principalmente aí nos primeiros anos de vida. Só que, se você usar com inteligência isso, né, de forma que te ajude e te auxilie, você vai conseguir com que a criança não se machuque enquanto você está fazendo um alimento ali para vocês dois, ou até tem que limpar a casa muitas vezes também. Produto de limpeza também é super perigoso. Produto de limpeza, exatamente. E a criança pode aprender coisas, porque até aí tem um outro estudo, né, de quem vem contra essa questão, que são os estudos que falam que não tem problema a criança usar esses métodos de distração até, desde que seja feito de forma correta. Ah, bom. Bom, gente, então eu trouxe aqui alguns dados para vocês sobre isso que eu estou falando, né, dessas críticas que são feitas à OMS, que é o seguinte: os críticos das diretrizes disseram, né, que a OMS não levou em conta os possíveis benefícios dessas mídias digitais. Então, segundo aqui Andrew, sei lá o que é o sobrenome dele, diretor da pesquisa sobre a internet da Universidade de Oxford, a agência se concentrou exclusivamente no tempo passado na frente das telas e não considerou o conteúdo do contexto que eles estão assistindo, ou seja, eles só pegaram, né, a OMS só pegou e falou, não pode ficar na frente da mídia porque as crianças ficam sedentárias e que não vão aprender nada, mas não levou em consideração o que essas crianças estão assistindo. Então hoje tem muitos desenhos que mostram o ABC, que mostram as cores, que mostram várias coisas que as crianças precisam aprender. Então você pode colocar isso para a criança no momento que você precisar deixar ela no desenho, até de repente, como eu disse, né, para se desestressar, ou precisa conversar uma coisa mais séria e precisa deixar a criança ali um pouquinho. E assim, a criança vai estar assim aprendendo alguma coisa. E você também não vai precisar se sentir tão culpado assim, porque a criança vai sim estar se desenvolvendo. E tirando esse momento, você faz atividades para que a criança se desenvolva de forma mais ágil. Tem vários exercícios que você pode fazer para que a criança se desenvolva rápido, nos tempos adequados. E ainda, né, aqui o Instituto Pediátrico da Inglaterra, ele traz o seguinte: se você precisa... O quê? Nada. Podia ter continuado. Pessoal, antes da gente continuar, se você está gostando do nosso conteúdo, achou o tema de hoje relevante, clica no joinha. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as nossas atualizações semanais. Deixa nos comentários o que você está achando do canal e as suas dúvidas, que a gente pode aí fazer material em cima delas. Pode ser algo que para os próximos vídeos aí a gente esclareça as suas dúvidas. Isso, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também está passando por isso, que muitas vezes você sabe que está nesse dilema, dá telas, não dá telas, como criar meu filho de forma mais inteligente. E também eu vou deixar um link aqui na descrição de um texto onde eu falo da minha experiência pessoal com o uso das telas. Como que foi todo esse processo até eu aceitar que eu realmente precisava desse artifício para me ajudar um pouquinho na tarefa caseira. Então, voltando aqui ao tema, ainda, né, o Real Colégio Pediátrico da Inglaterra, ele, dentro de um estudo que ele fez, ele concluiu
que algumas perguntas que você fizer para você mesmo podem te dizer se você está usando as telas de forma que te ajude e favoreça a você mesmo, ou se você está exagerando nesse uso das telas. Então são elas: o tempo de tela é controlado? Você está controlando esse tempo para que seja o menor possível? O tempo de tela interfere nas atividades da família, então a criança aí não quer comer, de repente, por estar na frente da tela, ou não quer dormir, ou não faz muita atividade porque está na frente da tela. Se sim, você precisa reduzir esse tempo. Se não, se ela brinca de outras formas, se ela come bem, não tem problema nenhum. Inclusive, não é recomendado que se dê a comida na frente das telas, exatamente para a criança não perder esse hábito de sentir a sensação de comer, né? De saber controlar a comida, sentir todas as sensações enquanto está se alimentando. A outra pergunta as telas eletrônicas, elas estão atrapalhando o sono dessa criança? Porque se tivesse a criança aí, a gente tá falando de qualquer idade, não só bebês, como também crianças maiores e adolescentes, eles não dormem por causa das telas, então essas telas estão prejudicando sim esse desenvolvimento da criança. Até nesse ponto, antes de você continuar, é importante lembrar, pessoal, que já existem pesquisas que comprovam que tanto a tela de luz azul quanto a tela de luz amarela, elas são prejudiciais até mesmo para os adultos. Então aquela mania que muitas pessoas têm de pegar o celular antes de dormir e ficar ali de repente vendo alguns memes, vendo notificações de Facebook, Instagram, etc. Aí depois a pessoa desliga o celular e não consegue dormir. Então o que acontece? Eu vou para a cama com sono, pego o celular e perco o sono. É justamente o estímulo visual. Deixar até longe, de repente, em um outro cômodo da casa, porque você não tem esse estímulo de querer ver o que tá acontecendo. Às vezes chega uma notificação, você quer ver o que é. Os especialistas recomendam: celular não vai pro quarto, em hipótese alguma, Isso. Celular fica na sala. E na verdade, de preferência também que não tenha televisão, esses aparelhos eletrônicos no quarto, que é exatamente para você chegar no quarto e associar ele a dormir, a nenhuma outra tipo de atividade que Quase vá tirar teu outra, sono. Que não tire teu sono aí, né? E a última pergunta é: você consegue controlar os petiscos ingeridos durante o uso das telas? Então, né, que eu já estava falando aqui, né, da alimentação, não, de preferência, não deixe que eles fiquem na frente da televisão ou do celular comendo. De preferência, desliga e ele vai comer e depois, se for o caso, volta para a televisão. Mas se não, não é recomendado. E você que tem um bebezinho pequeno aí, não se sinta culpada, porque eu sei que é difícil, eu mesmo já me senti culpada, não se sinta culpada de precisar muitas vezes usar isso. Use a seu favor, para que você consiga realmente fazer as suas atividades, e depois você pode pegar o bebezinho, criar outras atividades entre vocês dois, que ele vai sim se estimular motoramente. O Miguel, inclusive, ele tem 1 ano e meio, já anda, já corre, já sobe escada sozinho praticamente, algumas escadas, né, com degrau menor, já está aprendendo a falar, então ele está fazendo tudo dentro do tempo ou até adiantado. As telas não estão atrapalhando o desenvolvimento dele, isso que é importante também. Sim, e muitos dos conteúdos, né, que são apresentados nas telas, eles são importantes para as crianças porque a própria aprendizagem do inglês, ela é muito mais pausada no vídeo infantil. Até uma dica, né, que os professores dão para os alunos que estão querendo aprender inglês é assistir vídeo infantil, porque as palavras são mais fáceis. Pessoal, é um tema muito complexo esses desafios, e tem, além da questão dos parentes, a questão das telas, tem um outro desafio que eu vejo que ele é muito importante ser falado, que é nós vencermos os nossos próprios traumas para que possamos educar muito bem os nossos filhos. Esse ponto eu falo exclusivamente da agressão física, das surras, dos castigos físicos. Sei que é um tema meio tabu, mas ele precisa ser abordado. Inclusive, hoje o nosso vídeo está cheio de links. Além do link da pesquisa, vocês também encontram o link do blog dela, relacionado às telas, e também a gente vai deixar um link do blog dela, onde eu estou falando sobre essa questão dos traumas e das surras. Por quê? No Brasil se vive hoje uma verdadeira exaltação do conservadorismo. Tudo que é velho é bom, nada do que é novo presta. Agora vejam bem, existe no imaginário de muitas das pessoas, inclusive de você que está assistindo o vídeo pode ser uma delas, de que apanhar é bom.
Ah, porque eu apanhei, eu me tornei gente. Ah, porque fulano apanhou, não apanhou. Ah, fulano, você viu, ciclano foi pra cadeia, fulano é isso, é aquilo, é traficante, é assaltante. É porque o pai não bateu. Vejam, isso aí é uma bobagem, tá? Sim. Políticos corruptos, policiais que são que acabam abusando do poder nas abordagens, assaltantes, traficantes, ladrões, pessoas, digamos assim, de vida torta, que as pessoas falam, né? Os criminosos em todos os aspectos, desde o colarinho branco até o ladrão de galinha. Vocês acham realmente que eles não apanhavam dos pais? Esse tipo de conduta não é o que vai se moldar quando você está batendo numa criança. Quando você bate em uma criança, e isso é interessante, você gera nela medo e ódio. Você, na verdade, você não está criando de forma inteligente, né? Você está deixando a criança com medo de você. Então, ela não vai fazer certas coisas porque ela tem medo que você vai bater nela. E não porque ela entende que é uma coisa errada. As pessoas, elas confundem muito os antigos, né? Que a gente fala dos antigos. Eles têm essa mania de confundir medo com respeito. E não tem nada a ver. Você pode respeitar uma pessoa sem temê-la. Entende? E muitas vezes você não respeita uma pessoa, mas você tem medo dela. Exatamente. Então, vejam, existe essa história de, mas bater não dá nada. Dá sim, sabe por quê? Porque é algo que nós estávamos debatendo até recentemente, que muitas vezes você tem aquele ímpeto de fúria numa discussão, ou às vezes você tem aquele ímpeto de fúria até mesmo com o teu filho por uma coisa de nada que ele fez, e você sabe de onde que vem essa fúria? Vem justamente do fato de você ter apanhado. Vem justamente dos traumas que ficaram por causa que os teus pais te bateram. E a gente, né, a gente tem 3 eus, que quem gosta aí de estudar um pouco sobre psicanálise pode pesquisar, que a gente tem 3 eus. E um deles, né, algumas partes do nosso eu, eles são subconscientes, ou seja, a gente não sabe que elas existem. E muitas vezes coisas que a gente viveu, que a gente não lembra, assim, de forma explícita, vem à tona quando nossos filhos fazem coisas até similares ao que a gente fez, e a atitude nossa provavelmente vai ser de reproduzir muitas vezes o que o nosso pai fez com a gente, que foi bater, foi xingar de uma forma muito violenta. E isso, então, a gente tem que tentar não reproduzir com os nossos filhos. Claro, é difícil, é muito difícil. Tem horas que a gente tem vontade de jogar a criancinha na parede. Mas não faça isso, por favor. Então, se controle, tente entender que é um lado que você tem que trabalhar. Se precisar, até de repente, e tiver condições de fazer uma terapia para melhorar isso, é importante. Inclusive, né, dá pra se falar aqui, é só pensar um pouquinho, alguém pode estar achando que a gente tá falando de forma exagerada até, mas é só pensar, quantas vezes você apanhou porque você fez alguma coisa errada e você lembra o motivo que você apanhou? Você lembra o motivo que você apanhou ou você lembra que você apanhou, né? E quantas vezes teu pai, às vezes, te falou, explicou uma coisa que você fez errado, que te deu uma vergonha do jeito que ele estava explicando, e você lembra até hoje, por exemplo, eu não posso, eu mesmo tenho uma experiência pessoal com isso, que uma vez eu estava no ônibus, eu, minha mãe e meu irmão, e eu tava comendo uma pipoca que ela tinha comprado pra mim e eu não queria dividir com meu irmão. E aí ela pegou e falou assim, você não pode não dividir, é uma coisa muito feia você não dividir comida com os outros. E eu nunca esqueci isso. Ficou na minha cabeça pra sempre, a gente era pequenininho. Por quê? Porque foi uma coisa que me marcou. Ela explicar que eu não podia, claro, que eu não entendia naquela época o porquê, né? Mas talvez se ela tivesse me batido, eu não lembraria essa questão, eu lembraria que eu tinha apanhado por algum motivo, né? E isso vai também, né, para que você evite que as crianças tenham o trauma que a gente tem e essa agressividade, muitas vezes, que nós adultos temos, exatamente por ter apanhado. O que nos leva também a pensar em buscar informações mais sobre as crianças, como que elas funcionam, porque hoje já se tem na internet várias informações de como que são as fases da criança, muitas vezes coisas que você acha que é birra, não é birra, é uma fase que a criança está passando, inclusive o Miguel, né, vai passar por essa fase agora, o que eles chamam de adolescência do bebê, que é uma fase onde a criança ela tá tendo tantas transformações psicológicas que ela fica um pouco mais irritadiça. Nossa, fica pior. Fica pior. Que ela fica mais irritadiça e tudo mais, então se informem, para que vocês não achem que, muitas vezes que a criança está fazendo uma birra, quando na verdade não é. Também uma dica que a gente pode dar é se informar sobre a criação positiva, né, da criança, como criar de forma positiva,
sem bater, tentando não xingar a criança, que é claro que é uma coisa difícil, a gente não tá dizendo que a gente nunca faz isso, né, de xingar, bater, a gente realmente não bate, mas às vezes falar um pouco mais ríspido, mas tentar se controlar, aprender a se controlar, para que essa criação seja uma coisa mais inteligente, de forma que a criança vai aprender e não ter medo dos pais, que tem uma diferença muito grande. Exatamente. Em tudo isso daí que você falou é importante, essa busca por informações, porque ninguém sabe tudo. A verdade é essa, nós tínhamos muitas dúvidas e foi principalmente graças a Dayana, que foi a pessoa que deu o pontapé inicial nessa busca de informações sobre a criação do Miguel, e isso daí abriu uma verdadeira caixa de Pandora, onde nós conseguimos aprender muita coisa legal. E realmente, gente, são muitos os desafios que vocês vão enfrentar para criar de forma inteligente o filho de vocês. Aqui nessa primeira parte do vídeo a gente trabalhou os principais desafios. Na sequência a gente vai falar um pouco mais sobre o papel do casal mesmo. E é isso, eu gostaria de agradecer para vocês, de agradecer aí que vocês estão nos assistindo, a audiência e tal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo. O que mais? Isso. Então, compartilhe com aqueles amigos que vocês sabem que vão gostar do vídeo, ou que você acredita que está precisando, ou então até mostre para o seu cônjuge, para vocês poderem conversar sobre o tema, de repente uma coisa aí que pode ajudar vocês na criação do filho de vocês. Não esqueçam de ver os links que a gente vai deixar ali na descrição do vídeo para vocês se informarem um pouquinho mais sobre essas coisas que a gente está falando. E um grande abraço, um beijo e rumo à virada no relacionamento de vocês. E na criação do filho também. É verdade, até a próxima. Obrigado.